Deus. Amém? Vamos lá. Dá um pouquinho da sua atenção, quero ser breve, mas não menos preciso. Tem um recado aqui logo na hora que eu ia falar. Aline, a Lívia está quebrando tudo lá no Kids. Então vai lá, Aline, a Lívia vai lá. A igreja, ela é guardada, abençoada por Jesus. A igreja não é uma denominação, a igreja é uma comunidade de irmãos. A igreja não é uma placa, a igreja não é um CNPJ. A igreja são pessoas reunidas ao redor da cruz. E a igreja, por tempo e por um bom tempo, ela ficou tida como uma instituição, mas não, ela não é. Esse resgate precisa ser feito. E hoje nós vivemos uma época muito virtual, uma época onde o online ele ganha força. E eu acredito que é inevitável e irreversível. O online ele não vai mais sair das nossas vidas, pelo menos por muito tempo, porque chegou para ficar. E a igreja também tem uma tendência a se virtualizar. Isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque a igreja não pode ser totalmente virtual. É impossível. A igreja precisa ter contato, a igreja precisa ter olhos nos olhos, a igreja precisa ter vida, contato. Então é impossível ela ser apenas virtual. O virtual, a vida virtual, a internet, tudo isso nos trouxe, nos ligou a pessoas distantes, ok? Porque eu falo com um amigo meu do Japão, ao vivo, ao mesmo tempo. O pastor de lá, eu converso com ele ao vivo. Ao mesmo tempo que a tecnologia nos uniu, ela nos afastou. Porque na mesma velocidade tem gente sentado na mesa com 4 celulares sem se conversar. É ou não é verdade? Muitas vezes a gente está conversando com o nosso filho do quarto por mensagem. A gente não quer mais ter tempo junto, não quer ter de mesa. E essa comunidade de fé não pode ser virtual. Ela precisa ter vida. A igreja de Jesus, ela é um lugar protetivo. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por que é um lugar protetivo, pastor? Porque na igreja, ela é representada no Antigo Testamento, uma das representações da igreja é a representação das cidades refúgio. Cidade refúgio, para você entender, eram 6 cidades, 3 de um lado e 3 do outro lado do Rio Jordão. Essas cidades serviam para quem cometia um crime sem intenção. Então o cara estava cortando com um machado, e esse machado caía na cabeça de alguém, matava, foi sem intenção. Essa pessoa não morreria. Ela iria para a cidade refúgio. Na cidade refúgio, ela seria acolhida. E os anciãos na porta iam receber essa pessoa e falar: vem cá, o que você fez? Olha, eu fiz isso. Ele ia avaliar a situação, ia recolher. Para quê? Porque o vingador de sangue, que era o parente do morto, tinha direito de matar essa pessoa. Por lei, o vingador de sangue poderia matar essa pessoa. Então, essa pessoa na cidade era protegida. Você já viu aquelas reportagens do Discovery Channel, da televisão, que mostra safaris na África, que você vê aqueles rebanhos de búfalos, aquilo tudo, e os leões ao redor? Não sei se você já viu, que os leões eles vão cercando, eles não atacam o rebanho, eles não pulam no rebanho. Um búfalo pesa 1,5 toneladas, eles não pulam. Agora eles conseguem tirar um do rebanho. Quando eles tiram um do rebanho, eles cercam esse um, apesar de ser um búfalo com 1,5 toneladas, eles cercam e machucam e matam esse búfalo. Então, a igreja é esse rebanho, que quando um de nós, de alguma forma, sai do rebanho, a gente fica desprotegido. Então, é um lugar de refúgio, é protetivo. A igreja, só que a igreja, ela não é perfeita. Não é perfeita. Se você achar uma igreja perfeita, não entra nela, você vai acabar com a perfeição dela. Você entrou, acabou. A igreja ela é limitada, a igreja é formada de gente, a igreja não é formada de anjo. A igreja
Provérbios vai dizer que assim como o ferro afia o outro ferro, assim um amigo, um irmão afia outro. Porque a igreja é isso mesmo, é ferro com ferro, sai faísca. Igreja não existe uma harmonia perfeita, porque tem gente. Igreja é chorar com os que choram. Igreja é se alegrar com os que se alegram. Congregar é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Hoje de manhã eu tive uma experiência que eu nunca tive. Até hoje, em 20 anos, 18 anos de pastoreio. Hoje de manhã eu apresentei 5 bebês. Hoje de manhã eu fiz um casamento. E hoje de manhã eu fiz um velório. Hoje de manhã. E aí você está no momento de levantar uma criança sonhada pelos pais. E você bate a foto com alegria. E você pega a mão dos noivos e fala, declara o marido e mulher, pode beijar a noiva. E você abençoa um momento de vida, e você está no luto, com alguém no esquife, no caixão, na mesma manhã, 3 extremos de emoções, a vida resumida em uma manhã, o nascimento, o casamento e a morte. Mas igreja é isso, igreja é gente, igreja é embate, igreja não é perfeita. Nós fizemos, até compartilhei no grupo do WhatsApp dos líderes, nós fizemos o Abatê. Quem veio no Abatê? Levanta a mão. Aleluia. Tem a foto, não? Os irmãos prepararam uma foto, não sei se tinha. Tem? Olha ali, ó. Vocês pensam o quê? Falei que eu via pionchado, eu vim. Vender bombacha e tudo, olha ali, ó. A minha esposa não estava, claro, porque se ela estivesse, ela não deixaria, ou viria de prenda. Na próxima você vai vir de prenda. Ela estava depois, né? Vai vir de prenda a próxima, tá? E credo, vou dançar não vou dançar não, vamos orar muito. Vamos dançar assim. Pode tirar, por favor. E aí a gente fez. O Rodrigo está aqui? Rodrigo, a equipe está aqui? Tem alguém da equipe aqui? Levanta, por favor, o pessoal da equipe. Fica de pé. Rodrigo, a equipe, que ajudou a fazer a costelada. Tem mais alguém da equipe? Os irmãos lá. Está vendo esses irmãos em pé aí? Ó? Aqui, lá, ali. Irmãos, eu vim aqui de madrugada, 1h da manhã. Eu esquentava o corpo aqui na brasa. E aqui congelava. Aí eu virava assim, ui. Aí quando eu virava, esquentava aqui, ó. Esfriava aqui, mas era 10 segundos, esfriava aqui, eu congelava. Aí eu descobri como assa a costela, é assim que assa. E por um instante, eu estava me sentindo junto com o Alex, do Madagascar, me olhando e vendo carne. Eu estava me assando, eu não percebi, assando. Irmãos, eu fiquei por 1 hora. Esses irmãos ficaram das 10 da noite ao meio-dia. Ficaram 14 horas ali. A madrugada fez menos 1 grau. Pode aplaudir esses irmãos mesmo, eles merecem. Sabe de uma coisa? Pode sentar, queridos, obrigado, Rodrigo. Sabe de uma coisa? Eles não cobraram 1 centavo. E eu falei, irmãos, a gente pode ajudar vocês, né? Dar uma oferta para vocês. Não, pastor, a gente quer abençoar. E aí, irmão, atrasou um pouquinho a carne. Eu estava contando para os irmãos, atrasou um pouquinho, porque na madrugada deu muito frio. E a lenha que veio, não veio muito seca, estava úmida. Então, foi até um milagre, né? O Rodrigo falou para mim que foi um milagre dar certo no final. Porque a lenha não foi culpa, molhou 2 dias antes, não foi como deveria. Aí atrasou um pouco, aí teve gente que reclamou na fila, foi embora. Teve gente que falou, irmão, me deu uma raiva. Não, diante de Deus, irmão, estou confessando aqui, eu fiquei com raiva e fiquei triste. Fiquei triste porque ninguém viu esses irmãos lá. Eu fiquei triste porque é fácil reclamar. Até falei para os irmãos da vontade de não fazer mais nenhum evento. Eu confesso. Aí depois o Espírito Santo já falou, calma, querido. Olha para a coisa boa, tu está olhando só o ruim. E se você está aqui e você ficou chateado, me perdoa. Eu peço perdão em nome de todo mundo. Mas não vem na próxima, seu chato. E está certo, Rodrigo.
Quantas pessoas vai ter na próxima? 1.500 pessoas o próximo vai ser. É que eu descobri que teve um maior costelada que já existiu, foi 1.490. Eu falei, vamos fazer. Eu não sou competitivo. Eu não sou competitivo, capaz, né? Eu falei, vamos fazer um pouquinho mais, bota 10. Não. Então o Rodrigo fizeram isso. Então, igreja, irmão, igreja é isso. E aí sabe o que eu recebi? Eu recebi mensagem de irmãos que online do Rio Grande do Sul, irmãos gaúchos, que disseram assim, ó, pastor, nós nos sentimos amados aqui no Rio Grande do Sul, porque uma igreja fez algo lembrando da gente. Nós moramos aqui e tem igreja aqui que não faz. E uma igreja de Santa Catarina fez algo lembrando a nossa cultura, fazendo comunhão. Eu recebi muita mensagem, isso foi me alegrando. Foi me alegrando. Irmão, sabe por quê? E dá trabalho, irmão. Pergunta para os irmãos e para os outros que serviram, dá trabalho. Amém, né, cadê o Zezinho? Dá trabalho. Os irmãos ficaram até 7 horas da noite, 6 horas da noite limpando aqui, espeto. Aí sobrou umas 5 costelas, grande, enorme. Aí eu olhei para eles, tudo acabado, desgalepado, os meninos que tudo estrupiado. Eu falei, ó, essas costelas são de vocês. Aí um deles falou assim, pastor, na igreja que eu estava, eu fazia costela, quando acabava, o pastor vendia o que sobrava para a gente. Eu falei, não, querido, a costela é de vocês, leva para casa. Igreja é isso. Igreja não é uma perfeição, igreja é ferro com ferro. Igreja é um ambiente, sabe para que a gente está fazendo encontro com pais e mães especiais? A gente está dizendo para eles assim, ó, nós amamos vocês. Dá trabalho, gasta dinheiro, envolve recurso, tem café, os irmãos do café aqui, quando eu mando mensagem já se apavoram, porque tudo eu quero fazer café, tudo a gente quer comer, crente também não pode ver um negócio que quer comer, né, Deus o livre, Deus me livre dos crentes, né, não me livra não, livra sim, depende do dia. Ontem eu estava no shopping, encontrei um monte de crente, cada passo que eu dava era 3 crentes, ui meu Deus, eu falei, Deus me livra, eu fui orando, Deus me livra do crente, do diabo já me livrou, agora só do crente para me livrar. Então, esse ambiente de igreja, o apóstolo João, irmãos, escute, o apóstolo João foi a pessoa que tinha mais relacionamento com Jesus. O apóstolo João encostava, Jesus tinha ciclo de relacionamento. Jesus tinha a multidão que queria só o pão e o milagre. Jesus tinha os 70 discípulos, 72 discípulos que saíam em missão, fazendo milagres. Jesus tinha 12 que andava perto dele, ele compartilhava das parábolas. Jesus tinha 3 que ele subia no Monte Pedro, Tiago e João e compartilhava os seus segredos. Mas Jesus tinha João, que inclinava a cabeça no seu peito. João que no pé da cruz, João não tirou Jesus da cruz, mas estava na cruz com ele. Sabe o que é ser igreja? Não é tirar a cruz do irmão, porque a cruz é dele. Não é para tirar o problema do irmão, mas o problema é dele. Ser igreja é estar do lado no dia da cruz. Ser igreja é no dia do luto, você está do lado no dia do luto. Ser igreja é você estar do lado no tratamento do câncer. Ser igreja não é dizer, vai curar e se não curar. Não, às vezes Deus não quer curar, mas você vai ficar do lado, porque isso é igreja. Igreja, irmãos, é esse ambiente onde você, e eu vou dar um conselho, só abrir um parênteses, se você for num velório, por favor, fala pouco. Não fala assim, meus pêsames. É horrível isso. Não fala também, não chora. Porque é para chorar. É o dia do luto. Não fala também, chora porque é bom. Cala a boca. Irmãos, diante de Deus, eu perdi 2 mães. Eu não lembro de nenhum comigo, sentado. Igreja. E ele falando para mim, pastor, o que vocês estão vivendo é lindo. Esse batismo, isso tudo, tem vida entre vocês. E não importa essa liturgia que a gente tem, é diferente da liturgia dele. Isso é periférico. Porque não importa a liturgia, importa a comunidade. É vida em comunidade. E o apóstolo João fala, eu não quero mandar mensagem, eu quero olhar nos olhos, eu quero estar na mesa. Tenho muito a vos escrever, mas não quero escrever com tinta, eu quero olhar nos olhos. Anseio vê-los, Romanos 1,11, anseio vê-los a fim de repartir as bênçãos espirituais com vocês. Como? Vê-los.
Isso é igreja. Os grupos de convívio se reúnem, cuidam uns dos outros. Aconteceu vários casos de um irmão do grupo de convívio ter que revezar no hospital. Tem poucos parentes para revezar. O grupo de convívio revezou no hospital. Isso é igreja. Igreja não é uma placa, não é um adesivo do carro. Igreja não é um sistema religioso. Igreja é o corpo de Cristo em movimento. Membros diferentes, cada um tem uma parte, cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem uma joia, uma semente, cada um tem o seu. E Hebreus 10, versículo 24 vai dizer: consideremos uns aos outros, para encorajarmos as manifestações de amor fraternal e boas obras. Não abandonemos a tradição de congregar, como alguns estão procedendo, mas pelo contrário, movimentemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Congregar não é obrigação. Mas eu vou dizer uma coisa para você: congregar não é obrigação, congregar é necessidade. De verdade, irmão. Vários domingos eu pensei em não vir para o culto. Aí eu lembrei que era pastor, tive que vir. Não, estou falando sério. Teve domingos que eu queria ficar em casa, cansado, triste, sem uma mensagem reveladora para pregar. Porque às vezes as pessoas vêm na igreja e esperam que o pastor dê uma mensagem nova. Qual é a nova revelação? Não tem nova revelação, a Bíblia continua sendo a Bíblia. E vim aqui alimentar, falar do amor de Deus. Às vezes não é fácil. Só que eu cheguei aqui, hoje eu estava vindo com a minha esposa, não falei nada para ela, vim quietinho. Eu estava chateado hoje à tarde que eu quis matar os crentes. Aí eu estava vindo, olhei o pessoal indo para o parque com uma filha. Olhei ali, passando no Parque das Nações, eu vi um outro correndo, outro de bermuda, outro caminhando. Eu falei, não queria ir para o culto hoje não, eu queria caminhar, queria com a minha filha no parque. Semana toda eu não consigo, ela estuda, contraturno, eu queria fazer isso hoje, mas eu vou para o culto, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que pregar. É uma obrigação? Não, é uma necessidade. Porque eu cheguei aqui, eu já recebi 2 abraços, 2 irmãos, ele: pastor, te amo. O outro já veio e contou um testemunho: pastor, o senhor sabe daquele dia? Eu recebi o testemunho que a Vivi orou quinta-feira aqui, ouvimos o testemunho da irmã que estava com câncer, fez o exame na sexta, não tinha mais. Ela chamou um médico, um médico que estava vendo o exame. Não, mas há 2 meses atrás não era esse exame. E o médico ali, aí o médico, peraí só um pouquinho, foi lá, chamou outro médico, aí 2 médicos olhando, e ela apavorada, disse: meu Deus, deu problema, 2 médicos, aí os médicos olharam: olha, desculpa, mas é que a gente não está achando, se dissolveu, sumiu. Aí eu já saí, já fiquei encorajado. Aí eu cheguei aqui, já vi outro irmão, já orou por mim, o outro já me deu um chocolate, um Lolo, para variar, não é o Lolo, outro. Aí eu vi o Darlon, aí eu já me alegrei, eu vi aquela fila, eu falei: oh meu Deus do céu, tu é bom mesmo. E aí eu já comecei a me alegrar, me animar, eu falei: meu Deus. Aí eu entrei de uma coisa, estou saindo de outra forma, porque a igreja é assim. Pastor, era para ti entrar animado, para animar a gente. Não, querido, tem dia que eu não entro animado não. Tem dia que eu prego aqui porque eu preciso, não por obrigação, mas eu preciso, eu necessito estar com os irmãos. Eu lembro quando eu e a minha esposa nos separamos, em 2002, faz 20 anos, a gente ficou 4 meses separados. Eu participava de um grupo de convívio na época, e olha que interessante, eu era líder de um grupo de convívio, mas quando o nosso casamento quebrou, a gente se desfez, a gente deixou de ser líder, e quem assumiu foi um ex-liderado, um discípulo meu, e eu ia toda semana no grupo de convívio, ser liderado por um ex-líder meu, ex-liderado meu. Agora eu era liderado por ele, e ele falou assim: tu quer compartilhar alguma coisa? Porque eu era líder dele. Ele falou: tu quer compartilhar, tu quer falar, tu pode pregar. E eu disse assim: me deixa entrar quieto, me deixa sair mudo, mas eu preciso olhar para vocês, eu preciso sentir o abraço. Eu chegava lá, todos eles me abraçavam, e só aquele abraço era importante para mim.
Não tinha a ver com uma pregação, tinha a ver com um abraço. Era o grupo de convívio meu. Eu lembro do meu aniversário, ele foi lá na minha casa, bateu na porta e falou assim: um CD para ti, na época da Bruna Carla, uma cantora, ela tinha 12 anos na época, eu acho, faz tempo. E eu lembro que eu botei aquele CD, eu furei aquele CD, eu não lembro nem a música, mas eu chorava ouvindo aquilo, porque alguém do corpo percebeu outra parte do corpo machucada. Entende isso? É uma parte do corpo vendo a outra. Eu descobri que quando você perde o dedo mindinho, você perde 50% da força. Se você perde o dedo mindinho do pé, você perde equilíbrio do corpo. O dedo mindinho do pé que não serve para nada, a não ser bater na quina e virar para a direita. Ele dá seta, né? Ele bate. Pá! Não serve para doer aquilo ali. Está ali para quê? Para doer? Não, traz equilíbrio para o corpo. Aí você pensa, o dedo mindinho, né? Não, aquele mãozinho, né? Não. Você sabia? Teve o dia dos pais aqui. Teve o dia dos pais, né? Eu recebi 2 cartas. Eu recebi uma da minha filha, a Isabela, fez um monte de carta para mim, ela fez. Um monte de tipo, uns desenhos. Eu, cada vez mais lindo, eu estou no desenho dela. Está melhorando. E eu recebi uma carta da irmã Terezinha. A Terezinha é aquela senhora cega que vem aqui domingo de manhã. Ela veio com uma carta escrita assim: tu é o meu pai, eu não tenho pai. Recebi 2 cartas. Ela é cega. Os olhos físicos não veem, mas talvez os olhos espirituais enxergam mais que muitos de nós. A dona Terezinha, ela se batizou no último batismo, no penúltimo batismo. Ela ainda fuma cigarro. Eu dou um abraço nela, eu sinto o cheiro, eu falei: tá feio, hein? Tá ruim o cigarro aqui, hein, irmã? Pastor, ainda não estou totalmente livre, mas já diminuí, tá? Eu falei: tá bom que está diminuindo, hein? Tem que eliminar, vamos eliminar. Tá bom, uma coisa de cada vez, pastor, calma. Tem outras coisas para mim ser curado. Eu falei: tá bom. Ela me deu uma carta do Dia dos Pais, um cartão de lembrança. A igreja é assim. Às vezes vai passar, poucos vão te lembrar, mas vai ter alguém do corpo que vai lembrar de você. Agora, se você não está congregando, você corre o risco de não ser abençoado com essa graça que tem na igreja, com essa bênção que Deus derrama na comunhão. Tem uma bênção que Deus derrama só na comunhão. É bom e agradável que os irmãos andem em união. É como um óleo que sai da cabeça e passa pela barba de Arão e toca nas vestes. Quando a gente está junto, irmão, desce um óleo. Você pode buscar Deus em casa e está tudo bem. Você pode orar no quarto e está tudo bem. Deus vai te ouvir. Você vai buscar intimidade, você vai ter intimidade com Ele. Mas, irmãos, quando a gente está junto, desce um óleo que só desce quando a gente está junto. Por que às vezes a gente ora em casa, mas chega aqui no culto, é só entrar na porta: meu Deus, tem uma coisa aqui. O que está acontecendo? Tem uma unção, tem uma graça, eu senti já. É o óleo sendo derramado na comunhão dos santos. A igreja não se reúne aqui por obrigação. Congregar é entender a importância de estar juntos, a importância do outro. Congregar não é ser filiado a uma denominação. Nós nem temos carteirinha de membro aqui. Congregar é ser envolvido e ligado a um corpo. Congregar não é vir domingo apenas para receber e ser abençoado. Congregar é ser bênção na segunda-feira. Congregar não é apenas ser filho, mas fazer parte da família. Congregar é respeitar pequenos grupos de interesse e de afinidades. Nós temos aqui, eu usei hoje de manhã o exemplo do Robson, que cuida dos acolhidos, que são famílias que vêm morar em Criciúma para congregar com a gente. Perdemos a conta de famílias que vieram morar, vieram de Malicuia, tem gente que para com o caminhão aqui na frente. O que vocês vieram fazer? Congregar aqui. Tá, mas aí, estou procurando uma casa. Verdade. E o Robson e a Ana cuidam desses irmãos que não têm família. No Dia dos Pais, eles fizeram um almoço para cuidar desses pais. Alguém? Glória a Deus, você pode. É verdade ou não é? Escuta. Sabe o que é a igreja? A igreja é o seguinte: se eu perguntar para o Diego e para a Kellen, que é o líder do Despertai, talvez o Diego e a Kellen vão dizer assim: não, igreja tem que orar. Porque igreja que não ora, Jesus orava, os discípulos oravam, e a oração está na Bíblia. E se não orar, não igreja que só anda com oração.
Eles não estão dizendo que eles dizem isso ou pensam assim, só estou dando um exemplo. Aí o pessoal do raiz vai dizer assim, não, é oração, é Bíblia. Porque sem Bíblia não adianta ter oração. E aí o pessoal dos pais e mães especiais vão dizer assim, querem orar e ler a Bíblia, mas não querem se preocupar com quem é especial. E aí o pessoal lá do social, a Paty e o Michael vão dizer, o que adianta orar, ler a Bíblia e não cuidar do órfão e da viúva e do pobre? Eles estão tudo certo e estão tudo errado. Cada um está certo porque está fazendo a sua parte no corpo, mas estão errados pensando que só o que ele faz é importante. O corpo de Cristo é completo. A oração do despertar é completa, é importante. Cuidar do órfão, da viúva é completo. Cuidar dos pais especiais é completo. Fazer um evento para os gaúchos é completo. Faz parte do processo. Tudo isso faz parte do corpo. E no final, ninguém tem condição de participar de tudo. Nenhum de nós tem condição de vir em todos os eventos da igreja. Nós vamos participar daqueles que identificamos mais. E isso faz parte. São grupos de afinidade. E não tem pecado aqui. O que não pode, eu sempre falo, é ter panelinha com tampa. Panelinha tem, mas não pode ter tampa. Então congregar é entender grupos de afinidade. Congregar é entender processos de cada irmão. Cada um tem um processo. Respeitar processos e limites do outro. Congregar por vezes é renunciar. Congregar é não dar ouvidos. Já contei esse testemunho no café com o pastor aqui, né? Uma irmã me procurou no final do culto uma vez e falou assim, pastor, eu tenho um pecado para confessar, só que eu não ouço pecado de mulher, eu não aconselho mulheres, a Vivi não aconselha homens, é um cuidado que a gente tem. Aí eu falei, não, pastor, preciso contar um pecado aqui no culto, depois de um culto, não foi aqui, depois de um culto. Aí eu falei, Vivi, vem comigo, a Vivi veio. Aí ela falou, olha, o meu pecado é o seguinte, eu sou fofoqueira. É verdade, ela falou, acredita? Eu nunca vi um fofoqueiro assumir. Sou fofoqueira. Aí eu falei, é o seguinte, na igreja que eu estava, eu fiz confusão com todo mundo. Eu falei, a igreja que estava? Quer dizer que está congregando aonde? Ela assim, eu estou aqui, pastor, há um ano nessa igreja. Eu falei, não falei, mas eu pensei, missionário do diabo. Veio trazer confusão para cá. É verdade. Eu não pensei, eu não falei, claro. Aí eu falei, irmã, e quantas confusão você fez aqui já? Ela falou assim, nenhuma. Ninguém me emprestou o ouvido. Só tem quem fala, porque tem alguém que ouve. Já contei aqui. Um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, não olhe agora, mas lá atrás tem um cara de vermelho e fez assim, porque eu tenho uma descrição violenta. Um dia nós estávamos no restaurante, né? Nós estávamos jantando e a Vivi assim, amor, não olhe agora, mas atrás de ti tem um cara, eu fiz assim, olha, não é assim que se disfarça assim, né? Tá. Tá. Aí eu fiz assim, o cara, não, pastor, não, o que houve? Aquele cara está me devendo R$150, aquele cara de vermelho, só pode ser de vermelho mesmo. Pega a dica. Eu não falei nada, só. Aí eu falei assim, só um pouquinho. De vermelho, vem cá. Não, pastor, não. Vem cá. Foi aqui no culto, foi aqui nesse lugar aqui. Aí eu falei, irmão, esse irmão disse que você está devendo R$150 para ele. Igual o Chaves. Você atrapalhou tudo. Não, é assim, aí o cara, não, cara, esse dinheiro eu te paguei tal dia, tal hora, em tal lugar. Aí o cara, é verdade. Nem era verdade. Era uma mentira que não era verdade. É claro, né, se é uma mentira. Eu ia ficar com uma imagem daquele cara para sempre de velhaco. E não era verdade. Então, meu irmão, se você quer cobrar de alguém, não traz para mim. Porque eu vou trazer a pessoa para a gente resolver na mesa. Porque a igreja é assim. A igreja é na luz, posso dizer amém? Se andarmos na luz como Deus na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Eu não estou falando de disposição de envergonhar ninguém, eu estou falando de corrigir. E aí, quando a gente vive nesse lugar de luz, nós temos comunhão uns com os outros. Congregar eu estou encerrando.
Congregar é decidir celebrar a virtude do outro em vez de expor os erros. Uma vez, tem pessoas, irmão, que não são fáceis mesmo. A Bíblia fala suportar uns aos outros, tá? Porque tem gente que tem que suportar, não é fácil. Uma vez, um amigo nosso aqui tinha um carro da marca Peugeot. Ele tinha 2 carros. Eu vou dizer quem é. O Dirceu. O Dirceu tinha 2 carros, um Fiat e um Peugeot. Tá? E aí, nós brincamos entre nós, que o Peugeot não é bom. Tá? Aí, um outro irmão, que eu vou dizer que é o Renan, nós estávamos na mesa conversando, e nós sempre dizia, aquele Peugeot, aquele Peugeot. Aí um dia nós estávamos na mesa conversando, o Renan não estava. Aí eu disse, gente, vendi o carro. Daí todo mundo, vendeu o Peugeot, né? Não, vendi o Fiat. Vendeu o Fiat, vendi, tal. Aí chegou o Renan. O Renan é muito discreto, nunca falou mal do Peugeot, sempre tranquilo. O Renan é muito cauteloso, muito equilibrado. Se você vê o Renan gritando, sai de perto que tem um problema. Ele deu um acesso a alguma coisa, porque ele é muito equilibrado. Aí o Renan chegou, aí gente, tudo bem, vamos comer, tal. Era um momento de janta, tal. Eu falei assim, Renan, sabia que o Dirceu vendeu o carro? Ele virou para o Dirceu, finalmente vendeu aquela praga de Peugeot, né? Aí o Dirceu, eu vendi o Fiat. Daí o Renan, vamos jantar? Irmão, eu vou dizer, nós temos que aprender a celebrar o outro. O cara compra um carro, esse é 3.2, né? 3.2, 16 válvulas, tem problema, né? Dá problema, né? Esse tipo de cor aqui, ele suja muito, ele é claro, né? Eu acho que ele suja muito, né? Essa marcha aqui é mais difícil de passar, né? Esse pneu aqui é original? Chato, sai de perto. Crente, aprende a celebrar o outro. O irmão comprou uma casa, dá glória a Deus ou não? Dá para celebrar a casa do irmão ou não? Celebra a casa, comprou um carro, celebra o carro do irmão, trocou de emprego. O cara vem tocar aqui, irmão, isso é uma coisa que a gente procura gerar uma cultura de honra. Está um irmão tocando aqui, os outros irmãos que tocam, dá um abraço no irmão que tocou a primeira vez. É celebrar o outro, posso ouvir um amém? Dá para criticar se a gente quiser, mas é uma decisão celebrar. Todo mundo aqui tem defeito. Todo mundo aqui tem defeito. Todo mundo aqui tem defeito. Alguns têm mais. Mas todo mundo tem defeito. Mas todo mundo tem virtude. Posso ouvir um amém ou não? Os homens chegam para mim e falam assim, pastor, eu estou cansado da minha esposa. Quero me separar, estou pensando. Aí eu falo, mas qual o motivo? Falo, não, é desgaste. É igual carro, desgastou o cubo da roda, tem que trocar. Não, querido, desgaste faz parte. Não, mas pastor, assim, tem uns defeitos nela, pastor. Que não é fácil. Aí eu tento conversar. Quando o cara está irredutível, eu falo, tudo bem, só vou te alertar. Você vai casar de novo, você é mal acabado, mas é simpático. Você vai casar de novo, eu tenho convicção disso, né? Mas sabe que você vai pegar uma pessoa com defeitos. Talvez piores do que a sua esposa tem. A sua esposa, você já está 16 anos com ela. Você vai passar 16 anos com a outra, para talvez chegar à conclusão de que não é fácil. Então, quer um conselho? Já está treinado. Fica. Já sabe para onde fugir quando vê o chinelo. Já tem noção, ela joga o tamanco com a mão esquerda, tu já sabe fugir. A outra, tu não sabe qual lado vai vir o tamanco. Talvez essa não faz a comida que você gosta, mas a próxima vai ser infiel, vai te trair. Então, quer um conselho? Trabalha mais nos defeitos dela, porque você também tem. Ou você acha que você é a última Coca-Cola do deserto? Você está barrigudo, mal acabado, eu já dou no meio também. Já dou na soda. Te orienta, rapaz, tu te enxerga. Você acha que vai te querer? É verdade. Quando eu converso com os homens, é na solda. Porque o diabo cega o ser humano. O diabo cega. A pessoa se acha bonita. O cara está fora da curva. O cara é uma amostra grátis da grande tribulação. O cara está acabado. Aí ele vai para a academia, faz treino de musculação, acha que é o cara. Faz um cabelo novo, mete uma camisa da Tommy Hilfiger. Aí pobre é assim, né? Bota Lacoste, desse tamanho, Lacoste. Ele bota o jacaré assim, começa aqui o rabo do jacaré, termina a boca aqui,
É verdade, irmãos. Eu falo, eu sou sincero. É 20 minutos de conversa. Tem vezes que não dá nem 20. Porque o cara desanima e vai embora. Mas ele teve um amigo que falou a verdade. Porque a igreja fala a verdade. Posso ouvir um amém ou não? A igreja fala a verdade. Você não precisa ofender, como eu fiz. Tem gente que precisa de choque de realidade. Choque de realidade. Minha vida. Tu tem 2 filhos, tu tem um emprego, tem 2 carros, tem uma casa, tem uma esposa. Quer o quê? Quer ir lá no Gusmão, em Florianópolis, ver as crianças lá que estão com câncer? Vai lá. O pastor, né? Choque de realidade. Você tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Quem aqui concorda que tem mais para agradecer do que para reclamar? Para de reclamar do que está ruim e agradece com o que está bom. Para de reclamar do que falta e vê o que Deus já fez. Para de murmurar com o que poderia ser e se alegra com o que foi. Eu fiz o velório, o menino, menos de 30 anos. A mãe estava do lado, a mãe enterrar o filho é uma ordem que a gente não espera. E eu falei para a mãe, decide agradecer pelos anos que teve. E não murmurar pelos anos que faltaram. Eu sei que é difícil, mas é uma decisão. E eu ouvi isso e aprendi com um pai de uma criança de 10 dias que morreu. Eu fui fazer o velório de uma criança de 10 dias. O que se diz para um pai desse, para uma mãe? Deus tem o seu plano, 10 dias junto. Sabe o que o pai me disse? Eu decidi agradecer a Deus pelos 9 meses e 10 dias que Deus permitiu que eu ficasse com ele. Olhando para mim, falou: obrigado, Senhor. É uma decisão. E igreja é isso mesmo. Igreja está do lado de quem está chorando e se alegrar com quem está se alegrando. Tem dia que a gente está feliz, tem dia que não está. Tem dia que está animado, tem dia que está desanimado. Isso é congregar. Quantos entendem e recebem o que Deus está falando conosco essa noite? 1 Coríntios 11, 19 diz: toda vez se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos. Sabe o que é isso? Divergência de opinião. Está tudo bem, irmão. A gente tem que ter diferença, a diferença faz parte. Um irmão falou que ia sair da igreja, eu falei: por quê? Porque eu não concordo com algumas coisas. Eu também vou sair então. Por quê, pastor? Porque eu também não concordo. Inclusive não concordo com você. Verdade. Irmãos, tem coisas que eu interfiro quando eu percebo que vai ser danoso para a igreja. Quando não é danoso, eu discordo e segue. Tem coisas que eu discordo, irmão. Os irmãos às vezes tocam canções aqui que eu discordo. Mas eu vou dizer: não, é para cantar essa música aqui. Não, jeito, perfil, estilo de música. Tem irmãos que lideram o grupo de convívio com uma peculiaridade diferente um pouquinho. Desde que não for fora do que a gente acredita, das escrituras, está tudo bem. Porque a igreja é isso, irmão. Posso ouvir um amém? O corpo de Cristo tem vários membros, mas todos eles são guiados pelo cabeça que é Jesus. Amém? E eu quero encerrar confirmando e lendo com você. 1 Coríntios 12, 19. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Todos nós precisamos uns dos outros. E encerro mesmo agora lendo Provérbios 27, 7. Como o ferro afia o ferro, assim um irmão, um amigo, afia o outro. Amém, queridos?